sua maior expectativa? O que mais você anseia nesta vida? Nesta lição de hoje, que é o encerramento do nosso trimestre, trataremos sobre a nossa maior expectativa. Eu já volto. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna e hoje nós estamos encerrando o nosso trimestre, o nosso quarto trimestre de 2021. Esta é a última aula. Nós vamos tratar hoje aqui, terminando aí, Apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo, com a lição de número 13, que será ministrada no dia 26 de dezembro de 2021. Há uma grande chance de você estar assistindo já esta lição muito antes desta data, pois ela está sendo gravada e vai entrar no ar no dia 1º de dezembro de 2021. E o tema dessa lição é a gloriosa esperança do apóstolo. Eu quero dizer uma coisa para você. Esta lição de hoje, ela vai tratar de várias coisas ao mesmo tempo, coisas inclusive que ocuparam um trimestre inteiro em algumas vezes em revistas da nossa EBD. Então que você tenha paciência, porque ela tende a ser uma lição um pouquinho maior, mas aqui nós não damos pré-aula, é uma aula completa. Ela serve para aquelas pessoas que dão aula e que querem um subsídio, ela serve para aquelas pessoas que não vão poder ir na EBD e vão assistir a aula online e vão ter a mesma aula que outras pessoas que vão presencialmente, que podem estar presencialmente, vão assistir. É claro que eu deixo sempre uma observação: não abra mão de estar na sua EBD, na sua igreja, apenas para assistir a aula online. É preciso você estar interagindo lá, em comunhão com a sua igreja também. Mas esta aula será produtiva para a glória de Deus. Antes de fazer oração, eu quero dizer para você sobre o próximo trimestre. Olha o que a gente vai estudar aí no primeiro trimestre de 2022. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Essa temática aqui, dentro da teologia, é bibliologia. Pela bondade de Deus, eu já dei aula de bibliologia no seminário. Há mais de 20 anos atrás eu já lecionava bibliologia. Vai ser uma lição edificante. E qual será a primeira lição desta revista? Vai ser uma revista edificante. Lição número 1, a autoridade da Bíblia. Então, eu quero deixar claro para você que a partir do dia 2 de janeiro, essa é a primeira lição. Só que aqui no canal você tem as lições adiantadas. Então eu quero dizer para você, no dia 8 de dezembro já sai a primeira lição do próximo trimestre. No dia 15 de dezembro sai a segunda lição do próximo trimestre. No dia 22 de dezembro sai a terceira lição do próximo trimestre. E no dia 29 de dezembro, tudo quarta-feiras, na parte da noite, sai a quarta lição do próximo trimestre. Você vai ter 4 lições antes de começar a primeira aula do próximo trimestre, para você já ir estudando. Você está na EBD Comentada Online. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta rica, grande oportunidade de estar aqui encerrando esse trimestre de 2021. Senhor, se não fosse o Senhor eu não conseguiria. São 13 lições e todas as 13 estão gravadas aqui no meu canal. Pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Você sabe que não é fácil. Não é, Senhor querido, uma coisa, Senhor querido, que nós só sentamos e gravamos, não. Exige muito esforço, estudo, mas o Senhor tem me ajudado. Eu sei que os inscritos têm orado pela minha vida. Eu quero te render graças neste momento. Ilumina mais uma vez a minha mente, ilumina a mente deles também, que juntos possamos compreender a tua palavra para praticarmos e também, Senhor querido, promovermos o teu reino, edificando vidas em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Olha, eu quero fazer aqui, logo de início, antes de darmos prosseguimento à nossa introdução, falar sobre a linha da vida do apóstolo Paulo.
Você vai ver aí, ó, nesse quadro, lembrando a você que você pode observar que dentro desse quadro, essa trajetória de vida do apóstolo Paulo, todas as lições que estudamos passou aí dentro. Então nós temos aí o nascimento de Paulo, mais ou menos aproximadamente no ano 1 do ano de Cristo, né? O primeiro ano, né, do ano do Senhor. Logo no 29, né, 29 depois de Cristo, nós temos aí Paulo perseguindo os cristãos. Nós temos uma lição que fala sobre Paulo perseguidor. No ano 33 a 34 depois de Cristo, encontramos Paulo se encontrando com Cristo, a conversão de Paulo. Nós temos aí um período de 11 anos mais ou menos, e aí Paulo vai para Jerusalém. Tudo aí no mapa aí para você ver da vida de Paulo. Depois, no ano 46 a 48, Paulo é separado pelo Espírito para a primeira viagem missionária. Depois, no ano 49, Paulo vai para a reunião em Jerusalém. Ano 49 a 52, segunda viagem missionária. 52 a 56, terceira viagem missionária. 56 a 57, preso em Jerusalém pela primeira vez. 58 a 60, aprisionado em Roma, depois solto. Então ele está solto agora em Roma, né? Ele é preso, levado, está em Roma. E aí ele é solto, e aí depois em 64 a 65 ele é preso novamente, e ali ele é julgado e é executado. E é o tema da lição de hoje, porque vai tratar de 2 Timóteo capítulo 4, e é justamente ali a carta de despedida do apóstolo dos gentios. Começou a trajetória e termina como Marte, e nós vamos falar sobre isso. Nós temos aí os links do resumo e também os slides que estão passando aqui para você aí na descrição desta aula, para você clicar, você é levado ao meu site e lá você pode baixar o resumo e também os slides da aula para a glória do nome do Senhor. Texto áureo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Verdade prática: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Por que isso? Porque se nós não tivermos, aonde está a nossa maior expectativa de vida? Se a nossa maior expectativa de vida não estiver na volta de Cristo, no nosso encontro com o Senhor Jesus, nós vamos ficar muito desorientados diante dos problemas desta vida. Então nós precisamos confiar que Deus está no controle da nossa vida e precisamos confiar que um dia estaremos para sempre com o Senhor e não vai haver mais nada disso que estamos atravessando aqui. Leitura bíblica em classe: 2 Timóteo, capítulo 4, 6 a 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11. 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito conhecido entre nós esse texto. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do 1 ao 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Aqui é uma comparação entre os que são filhos de Deus e os que não estão em Cristo. Então, filhos de Deus estão em Cristo, são filhos do dia, filho da luz, e aqueles que não estão em Cristo são filhos da noite, filho das trevas. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Quero até abrir um parênteses: quando fala filho das trevas, não está falando filho do diabo. Está dizendo que são pessoas que ainda não têm Cristo, que estão mortos espiritualmente falando, tá? Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo,
que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Veja que interessante, o apóstolo Paulo aqui fala de quer vigiemos, quer durmamos. Paulo está falando de seja estando vivo, ou já tendo partido desta vida, o corpo partiu e não estamos mais aqui, o corpo físico foi descansar, não tem mais obras para o corpo físico, nós vivamos juntamente com ele, ou seja, a vida não acaba aqui. Versículo 11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazei. Eu quero que você preste atenção em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, porque aqui Paulo está dando continuidade ao capítulo 4. E ele está falando ainda sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre como devemos nos posicionar em relação a isso. Conteúdo da lição. 1. A consequência de Paulo diante da morte. A consciência, de Paulo diante da morte. 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Então, falando de arrebatamento. Já houve aqui na EBD uma lição inteira sobre isso. Então, imagina você tratar disso numa única aula. 3. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Objetivo geral, enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Você já deu uma olhada no conteúdo do canal, do meu canal? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui, você que está chegando agora, você que não conhece o canal ainda, eu quero mostrar para você algumas coisas. Você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sininho das notificações? Se você for descendo aí, você pode se inscrever, você pode ativar o sininho das notificações. E eu tenho aí a EBD Comentada Online, o último trimestre, que é esse trimestre que nós estamos dando. E nós temos todas as aulas já gravadas, inclusive essa que você está assistindo agora. Então completamos o trimestre. Aqui eu já tenho um panorama antecipado sobre o próximo trimestre, falando das 13 aulas de forma panorâmica, rapidamente. Aqui no canal também tem o Expondo as Escrituras, primeira carta de Pedro, e tenho no livro de Salmos. Você já conhece o Expondo as Escrituras? Vale a pena. Clique aí no primeiro vídeo da exposição da carta de Pedro, onde eu tenho a introdução e você pode seguir aí adiante. Nós temos várias exposições aí, com a última exposição com o seguinte tema: crescendo espiritualmente. O crente não pode ser sempre menino na fé, ele precisa amadurecer. E no livro de Salmos eu tenho aí a felicidade do justo, Salmo 1, Salmo 128, Salmo 27. O que fazer no dia da adversidade? Você sabe? Esse salmo nos ensina o cuidado do Senhor. Eu tenho o Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo? Tem aí também o Salmo 26, o Salmo 116, a gratidão do salmista. E o último salmo é o Salmo 37, as lições de vida do Salmo, no Salmo, 4 lições de vida no Salmo 37. E eu tenho pregações expositivas, que é quando eu vou pregar, e às vezes é gravado, eu coloco aqui. Pregação expositiva é a mesma coisa de exposição bíblica, só que ali na igreja. E no Expondo as Escrituras aqui com vocês. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula em nome de Jesus. Os links, tá, do Expondo as Escrituras estão aqui na descrição do vídeo. Introdução. A última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nesta terra. Pouco se tem pregado sobre arrebatamento. Quando eu aceitei a Jesus há mais de 30 anos atrás, se pregava muito sobre volta de Jesus. Hoje estão concentrando as mensagens mais no aqui e no agora. O que você vai conquistar, o que você vai ter, o que você vai possuir. E nós não podemos perder o foco da vida eterna. Porque é isso que traz alegria para o nosso coração. É isso que traz esperança para o nosso coração diante de uma vida tão difícil, a qual nós temos atravessado. Então nós precisamos falar mais sobre a volta de Jesus, ou o nosso encontro com Cristo através de partirmos desta terra. Nós não podemos deixar de falar sobre a vida eterna. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo. O que Deus realizou em Cristo? Deus realizou em Cristo a nossa salvação. Ele nos oferece salvação por meio do que Jesus fez. A garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna do nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja também a nossa. Como é que Paulo enfrentaria tudo que ele enfrentou se ele não tivesse convicção
daquilo que lhe aguardava após partir. Nessa lição 12, tá? Na lição passada 12, tudo que aparecer em vermelho é comentário da lição. Que aparecer em preto é o que está escrito certinho na revista, tá? Na lição passada 12, tratamos da coragem do apóstolo diante da morte. Está aqui no canal, a lição 12. Eu aconselho você que, se não assistiu outras lições, tire um tempo e assista as lições para você compreender a revista como um todo. Porque a revista não é uma lição. Se você assistir só essa lição, você não tem uma ideia realmente dos exemplos da vida do apóstolo Paulo que foi tirado para nós, para aprendermos sobre isso. Então assista também as outras lições, tá? Na lição passada, a 12, tratamos da coragem do apóstolo diante da morte. A coragem de Paulo diante da morte tinha como base, ele tinha coragem, mas no que vinha, do que vinha essa coragem? A base, a esperança cristã no porvir, ou seja, vida eterna. Se cultivarmos diariamente essa esperança, tendemos a perder o medo que paralisa. Quem perde esse medo é capaz de fazer coisas extraordinárias. Porque se você olhar para o que vem por causa de fazer a obra de Deus e não pensar no que vai receber, o que vai acontecer? Você é paralisado. Você chega ao ponto de dizer assim, não vale a pena, eu tô aqui sofrendo, eu tô passando tribulação, perseguição, rejeição, levante. O que isso vai me levar ao quê? Se você olhar para o olhar humano, horizontal, realmente você vai desanimar. Mas quando você olha que isso é uma missão que Deus deu para os seus servos e que o final disso é vida eterna, você tem esperança. Isso fortalece o seu e o meu coração e Deus pode te usar de forma extraordinária. Por isso, se cultivarmos uma verdadeira esperança no porvir, vida eterna, lidaremos melhor com as coisas presentes. Quantas pessoas no meio cristão estão revoltadas porque as coisas não estão saindo de acordo com as suas expectativas? Por que isso acontece? Porque ela tem apenas uma visão do aqui e do agora. Ela não está se concentrando na vida eterna. Ela não pensa que um dia isso vai acabar e ela vai estar com Cristo para sempre. Eu não estou dizendo que você vai cruzar os braços e esperar tudo se acabar, mas eu estou falando que mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis momentaneamente, você não pode desanimar porque tem algo que é concreto, que é real e que não vai acabar, que é a vida eterna. Então não desanima. Quanto mais ligados ao futuro celestial, melhor lidaremos com o presente material. Tem pessoas que pensam no aqui e no agora e porque as coisas não estão como ele quer, ele fica desesperado. Ele fala de largar Cristo. Eu vou sair da igreja. Eu não vou continuar na presença de Deus. Deus não se importa comigo. Como se Jesus fosse morrer na cruz do Calvário apenas para nos dar coisas materiais. Jesus nem morreu na cruz do Calvário para nos dar coisas materiais, na verdade. Ele morreu para nos dar coisas espirituais. As coisas materiais são consequência de uma vida obediente, porque você passa a ter sabedoria, como lidar, como gastar os recursos que vêm à tua mão. Então Deus vai te abençoar, claro que Ele vai te abençoar. Mas o foco da morte de Jesus não está em bens materiais, está em vida eterna. Porque se nós pensarmos na morte de Jesus como nos dá bens materiais, as pessoas não cristãs também têm bens materiais. Elas nem precisam de Jesus para isso, no sentido de aceitar Jesus. A maior parte da riqueza do mundo se concentra na vida de quem não é cristão. E aí? Me explica isso. Então, se você vem para o evangelho atrás de se enriquecer, atrás de coisas materiais, você veio com a motivação errada. Evangelho não é para te dar coisas materiais, é para te dar vida eterna, salvação. Agora, uma vida salva começa a viver uma vida de uma forma melhor. Então, uma vez que você está salvo em Cristo Jesus, você tem uma outra visão de vida. Então você não vai desperdiçar coisas, você vai ser mais prudente, você vai aprender a lidar com os recursos que vêm até a sua mão, você vai entender que tudo é do Senhor e que você é apenas um mordomo na presença dele, como eu ou qualquer outro cristão. Entendeu agora? Isso é importante dizer aqui. É tempo de aprofundar essa certeza imaterial cristã para viver no mundo materialista e anticristão. Porque o mundo é materialista. Se você viver para conquistar coisas, você está indo no curso do mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Deus transforma o nosso entendimento com o quê? Com a palavra. Você está sendo ensinado nesta aula justamente, e eu também estou aprendendo, para não sermos dominados pelo materialismo.
Atentemos para a essência do que Jesus nos ensinou. O meu reino não é deste mundo. João 18,36. O reino de Jesus não é desse mundo. E se nós pertencemos ao reino de Jesus, nós também não somos deste mundo. O título da lição é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. No português, essa palavra esperança não expressa o sentido do original, no grego. Pois esperança é acreditar naquilo que desejamos que seja verdade. E aí você diz, amanhã eu espero que venha fazer sol. Aí faz chuva. Eu espero que eu venha conseguir isso. Aí você não consegue. Quer dizer, é uma esperança que falha no português. Mas no grego, no Novo Testamento, não. Tá? Porém, no Novo Testamento, esperança tem um significado muito mais abrangente. Esperança pode ser definida como a certeza presente de uma expectativa futura. E uma expectativa que vai se cumprir. Efésios 1, 10 a 14, na Almeida Revista Corrigida, diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos herança, nós recebemos herança e somos heranças em Cristo. Havendo sido predestinado, ou seja, o propósito de Deus para os eleitos em Cristo é bênçãos espirituais, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós estamos na presença de Deus com o propósito de louvor da glória. Deus nunca vai fazer uma coisa confie em mim, no sentido de fazer para eu e não refletir nada para ele. Sempre o que Deus fizer na minha vida tem o propósito de refletir para a glória dele. Sempre! Tudo que você pensar na sua vida, que você tiver como propósito de vida, algo que termine em você e que não glorifica a Deus, Deus não assume nada em relação a isso. Isso é com você, não com Deus. Agora, tudo que passar pela sua vida que glorificar a Deus, aí Deus tem propósito nisso. Entendeu agora? Por isso que tem muitas coisas que você e eu buscamos que não recebemos e reclamamos com Deus que Deus não nos dá, porque a motivação e o fim daquilo que a gente quer receber é para nós, não para Deus. Então, quando você pensa nas coisas para glorificar ao Senhor, é diferente. Mas quando você pensa em receber coisas para poder apenas suprir as suas necessidades, você está fazendo algo que não glorifica a Deus. Então comece a pensar em algo que glorifique a Deus, que exalte a Deus. Aí ele continua dizendo: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o Espírito Santo. Aqui não está falando do batismo, nós estamos falando no sentido de todos nós recebemos o Espírito Santo, o qual é o penhor. O que é penhor? É a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A prova que nós somos propriedade de Deus é ter o Espírito dele. Então aqui não está falando de Espírito Santo, porque tanto os pentecostais como os não pentecostais, quando aceitaram Cristo, receberam o Espírito Santo na vida deles. Eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo, nem batismo no Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito passar a habitar em nós, porque nós somos pertencentes a Deus. E a prova que nós somos pertencentes a Ele é que o Espírito Santo habita em nós, e essa é a nossa garantia que quando Ele voltar, Jesus, nós seremos levados para estar com Ele para sempre. Os que já tiverem partido ressuscitarão no corpo glorificado, os que estiverem vivos terão um corpo transformado e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Vamos falar disso nessa lição ainda. Então, com tudo que Deus fez por meio de Cristo, ainda que estejamos passando por tribulações e sofrimentos, não podemos perder a nossa esperança. Vamos aprender, então, sobre isso. Tópico 1. A consciência de Paulo diante da morte. Paulo tinha uma consciência em relação a isso. Lembre-se, texto vermelho, explicação da lição. Paulo, no trecho da carta que esse tópico aborda, faz uma íntima ligação entre o que ele diz sobre o ministério de Timóteo e sobre suas últimas palavras a respeito de si mesmo. Paulo dá orientação para Timóteo e fala de si mesmo. Paulo faz um resumo de seu legado que ele estava deixando. Qual é o legado que você e eu estamos deixando? Se nós partíssemos hoje, o que tem sido deixado de proveitoso? O que seria deixado de proveitoso para as pessoas? Porque na vida de Paulo, nós estamos estudando a vida de Paulo, as lições em relação à vida de Paulo que nós aprendemos.
E sobre eu e sobre você? O que as pessoas aprenderiam sobre nós? Qual o legado que eu e você deixaríamos? Paulo faz um resumo do seu legado, uma confissão final que tem por objetivo dar ânimo ao seu mais íntimo colaborador. Paulo está orientando Timóteo porque está chegando o seu momento. O que Paulo está dizendo é que Timóteo ainda tem um prazo pela frente, seja curto ou longo, e deve aproveitá-lo o máximo para completar seu serviço. Paulo está dizendo, o meu tempo está terminando, mas o seu ainda continua. Não sei se é um prazo longo ou um prazo curto, mas você ainda está aí. Então, dê tudo de si. Trabalhe o máximo que você puder, dentro dos seus limites, mas trabalhe, realize o chamado de Deus. E essa palavra fica para mim e para você. Nós não sabemos quando vamos partir, mas precisamos dar tudo de si. É claro, com sabedoria. Não adianta abandonar a nossa família para fazer a obra de Deus, porque a nossa primeira igreja começa na nossa casa. Precisa haver um equilíbrio, é claro, isso é óbvio. Mas o que eu estou dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo é, Paulo está dizendo para Timóteo, aproveita. Ou seja, eu vou partir. Paulo dava essa palavra até para Timóteo não desmotivar. Porque de repente Timóteo vendo Paulo morrendo, dizia, não, eu não quero isso para mim. Mas Paulo está dizendo, não, você precisa cumprir o seu ministério também. Tá? 2 Timóteo 4:5 diz, mas tu ser sóbrio em tudo. Sóbrio, sobriedade. Sofre as aflições. Paulo prepara Timóteo para o que vai vir. Esse negócio de dizer para obreiros que não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter isso, não vai ter aquilo, isso é ilusão, é fantasia. Olha o que Paulo diz para Timóteo, mas tu ser sóbrio em tudo, ou seja, tenha consciência do que tu vai ter que passar. Tenha consciência do que tu vai ter que atravessar. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Tanta coisa nós poderíamos falar sobre esse texto, mas não dá tempo. Quem sabe um dia eu fale sobre ele no Expondo as Escrituras, mas aqui não vai dar tempo. Por outro lado, Paulo diz, cheguei ao alvo, meu tempo agora se cumpriu, 2 Timóteo 4:6. Cumpra cabalmente o seu serviço, eu pessoalmente terminei a corrida. Você ainda está correndo ainda, Timóteo, mas eu estou terminando a corrida. Paulo, um obreiro mais idoso, treinou obreiros mais novos, como estudamos na lição 9. Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Está aqui no canal. Você pode aí, ou então no card aqui acima também, aparecendo aqui para você poder clicar. Depois você assiste. Não agora, você tem que terminar essa aula aqui, tá? E agora o bastão está sendo passado. Então é como Paulo vem na corrida, tá? Eu vou pegar aqui algo para simbolizar, e ele tem um bastão. Vou pegar minha caneta aqui para poder simbolizar, e Paulo vai passar o bastão para a mão de Timóteo. Timóteo vai continuar a corrida. Ó, vinha Paulo na corrida, ó, Paulo vinha na corrida, e de repente ele passa o bastão para a mão de Timóteo, e agora é Timóteo que vai continuar a corrida. Porque agora está na mão de Timóteo, não vai estar mais na mão de Paulo. É por isso que obreiros precisam ser preparados, porque nós não sabemos a hora que vamos partir. Se for uma liderança centralizadora, nós já tratamos disso em aulas passadas, aí o que acontece? Ela centraliza tudo na mão dela, aulas passadas. Aí ela centraliza tudo na mão dela, e o que vai acontecer? Ela parte, a obra fica desorientada, desgovernada. Mas quando ela prepara pessoas, líderes preparam pessoas, se houver uma partida, ou se aquela pessoa ficar adoentada, a liderança, ou até líderes de departamento, se não for preparado outras pessoas, aí o departamento fica lá, ó, sem direção, sem rumo. Então é importante, Paulo se preocupava muito com isso, ele sabia que não seria o tempo dele nessa terra eterno. Então ele teve que o quê? Preparar pessoas. Ao compararmos as breves frases com os discursos de despedida do Senhor, Jesus, a frase de Paulo com o discurso de Jesus, reconhecemos o ponto em comum: disposição resoluta e até mesmo alegre para o último passo, certeza da vitória e da proximidade da glória eterna, consolo para os discípulos, confiando-lhes a última coisa: amem uns aos outros assim como eu os amei. Já Paulo diz, amem a manifestação dele. Isso quer dizer que enquanto Jesus, no sermão da despedida ali no cenáculo, começa no capítulo 13 de João, ali numa parte do capítulo 13, e vai adiante até o capítulo 17, se não me falha a memória, Jesus está encorajando os seus discípulos, dizendo, ames uns aos outros. Paulo, no sermão da despedida dele em 2 Timóteo, ele fala, amem a manifestação dele, ou seja, amem a sua volta, sua vinda.
Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, 2 Timóteo 4,8. Tópico 1. Uma morte como oferta de sacrifício, 2 Timóteo 4,6. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Que coisa maravilhosa, né? Deixa eu explicar isso aqui, ó. Texto vermelho, preste atenção. Conforme Paulo ia realizando o ministério que recebeu, o Espírito Santo ia lhe revelando coisas que lhe aconteceria. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Primeiro que eu não posso pegar a vida de Paulo como base nesse texto, nessa parte, como se fosse uma base doutrinária para afirmar o seguinte: tudo que for acontecer na tua vida, Deus vai te mostrar. Isso não é verdade. Nem tudo que Paulo passou, Deus o mostrou antecipadamente. Mas Paulo tinha uma ideia que iria sofrer. Isso ele tinha ideia, como um todo. Só que ele não sabia minuciosamente o que aconteceria. Então, aqui o Espírito Santo faz ele compreender que está chegando o tempo dele. Como o Espírito Santo também fazia ele compreender o que estava acontecendo, o que estaria por acontecer de forma geral, não de forma detalhada. Porque imagina se Deus for mostrar para você antecipadamente tudo que você vai passar. Você vai desistir, você vai largar, você vai abandonar. Você vai dizer, eu não quero isso para minha vida. Paulo sabia que ia sofrer de forma geral, que ia ser perseguido, que o que ele estava fazendo para Cristo traria sofrimento para ele. Deus falou isso para Ananias. Paulo tinha ciência disso. Você e eu, dependendo do ministério que Deus nos chamou, temos que ter essa consciência. Parar de ficar churumingando. Às vezes a gente fica, eu fico, pode ser você ficando. Ah, Deus, tá doendo, tô sofrendo. Perseguição, levante, afronta. Disputa. Ei, faz parte do chamado, porque Deus te chamou para essa obra. Ah, mas por que outras pessoas? Nem todas as pessoas passam por isso. Depende do chamado. Nem todos os apóstolos passaram pelo que Paulo passou. Justamente por causa do chamado, você está entendendo? Isso é importante. Paulo tinha conhecimento das tribulações e prisões que lhe esperavam. Atos 20, 22 e 23, olha o que diz. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que de lá me há de acontecer. Então, de forma geral, ele não sabe, de forma detalhada, ele não sabe o que vai acontecer. Detalhada, ele não sabe. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, Deus o fez entender de forma geral que ele sofreria por causa da obra que ele tinha para realizar. Só que de forma detalhada, Paulo não sabia os detalhes. Então toda vez que vinha um sofrimento, ele já entendia o seguinte: faz parte do que eu vou passar. Independente se o sofrimento era fome, independente se o sofrimento era frio, independente se o sofrimento era açoite, ele sabia que passaria por sofrimentos. Agora, pelo mesmo Espírito, ele também está consciente de seu tempo de vida, que seu tempo de vida está chegando ao fim. Nesse sentido, o apóstolo viu seu martírio. O que é um martírio? É morrer, ser morto por amor a Cristo. Isso é martírio, é um mártir. Iminente, ou seja, chegando, como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. Paulo tinha convicção do seu chamado. Sabia que o chamado dele envolvia sofrimento. Por isso Paulo não tinha medo e sabia para onde ele iria depois que morrer, depois da morte. Então ele tinha convicção do chamado, ele sabia para o que Deus o havia chamado. Ele sabia que o chamado dele envolvia grande sofrimento. E sabia que ao partir para onde ele iria. Então, Paulo enfrenta isso com coragem. Eu sei que eu não posso pegar isso e exigir. Nós vamos exigir que todos tenham essa mesma coragem. Mas o fato de você saber para o que Deus te chamou, qual é o chamado que Deus te chamou, para o que Deus te chamou, isso é importante. Inclusive eu criei uma enquete aqui no canal, tá? É claro que se você está assistindo esta aula depois, né? Eu tô gravando ela vai passar no dia 1º, né? No caso, essa aula vai ser ministrada, como eu mostrei para você, no dia 29 de dezembro, mas ela vai entrar no ar no dia 1º de dezembro. Então, quando eu falo que eu criei a enquete,
Eu tô dentro dessa margem aí, dia 1º de dezembro, um pouquinho antes do dia 1º de dezembro de 2021. Então eu criei uma enquete, uma das coisas que as pessoas querem que eu fale é sobre como saber qual é o meu chamado. Então Paulo tinha consciência do chamado. Ele sabia que o chamado envolvia sofrimento muito grande. Tem chamados que não vai envolver tanto sofrimento, mas tem chamados que vai envolver muito sofrimento. Ou um sofrimento mais ou menos. Vamos usar assim, se a gente puder medir sofrimento, que eu acho que sofrimento não se mede, porque cada um interpreta ele de uma forma. E Paulo sabia para onde iria depois de partir. Se você tem essas três coisas em mente, glória a Deus. Glórias a Deus. Então você consegue ir em frente. Podemos ter medo, tremores, mas nós vamos em frente para a glória do nome do Senhor. 2 Timóteo 4,6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Na Almeida Revista Atualizada diz por libação. E o tempo da minha partida está próximo. Quando Paulo fala de ser oferecido como uma libação, ele está se remetendo talvez a Números 15, 1 a 15, que fala sobre libação, uma oferta, com libação. Provavelmente ele tem em mente toda a sua carreira e nessa linguagem, assim como a libação era derramada aos poucos, preste atenção, e como um ato final, então o vinho, alguns dizem que a libação poderia ser feita com vinho, com água e com sangue, mas no texto fala de vinho. Então era derramada sobre o sacrifício. Então, aos poucos, caindo aos poucos. Então Paulo faz aqui o quê? Uma comparação, falando que a vida dele está sendo oferecida como uma libação. E ela está terminando. Entendeu agora? Acabando. Porque está sendo derramada aos poucos e vai se encerrar. Aqui, nessa terra, era o que ele estava dizendo. Era derramado aos poucos como um ato final da cerimônia sacrificial. Sua vida estava chegando ao fim aqui nessa terra. O fato de que estava apresentando a sua vida a Deus como oferenda e a ideia de que enquanto olhava para a sua carreira de fé como um sacrifício vivo. Então preste atenção nisso aqui, O fato de que estava apresentando sua vida a Deus como oferenda, a vida dele era uma oferenda, um sacrifício. E a ideia de que enquanto olhava toda a sua carreira de fé como um sacrifício vivo, porque toda a jornada de Paulo, ele via como um sacrifício vivo. Romanos 12, 1, Romanos 15, 16. Considerava a etapa atual da sua vida como um ato sacrificial final. Então Paulo vê ali a partida dele, o tempo de partida, como o final. O final do sacrifício. Acabou. Estou encerrando. Tá? E Paulo acrescenta que o tempo da minha partida está próximo. Aqui ele usa um eufemismo. O que é um eufemismo? Que é uma linguagem figurada da retórica para descrever de forma mais suave algo trágico. Paulo ia ser degolado. Paulo não morreria de morte natural, sua morte seria por martírio. Ele seria decapitado. Então Paulo fala disso como partida, tempo da minha partida. E aconteceria por causa do nome de Jesus. Então Paulo partiria por causa do nome de Jesus. E ele fala, o tempo da minha partida está próximo. Ele não fala, eu serei decapitado. Então por isso ele usa um eufemismo. A palavra grega análisis, partida, era usada em 3 circunstâncias. Primeiro, significava aliviar alguém de uma carga. A morte para Paulo era descansar das suas fadigas. Apocalipse 14, 13. Segundo, significava levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para casa. A morte para Paulo era mudar de endereço. Era deixar o corpo e habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5:8. Pedro diz isso em sua carta, que somos peregrinos e forasteiros, ou seja, não somos daqui. 1 Pedro 1:1 e 2:11. Era partir e estar com Cristo, e o que é incomparável melhor, Filipenses 1:23. Terceiro, significa desatar o barco e navegar as águas do rio e atravessar para o outro lado. A morte para Paulo era fazer a última viagem da vida e estar rumo à pátria celestial. A morte não intimidava Paulo. Ele chegou a afirmar, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Você parou para pensar nisso? Aliviar da carga, levantar uma tenda aí para sua casa, ou passar de um lado para o outro no rio, num navio, para chegar a outro destino.
quando a gente pensa na morte, a gente não pensa nisso. A gente pensa, na maioria das vezes, o quê? Vai ficar minha mãe, meus irmãos, a esposa, filhos, o esposo, parente, amigos. Só que Paulo, ele não estava sendo egoísta. Paulo estava pensando naquele propósito que Deus o salvou, vida eterna. Para que propósito Deus nos salvou? Vida eterna. Então Paulo estava contente porque ele tinha cumprido o seu ministério e estava chegando a hora de se encontrar com o seu Senhor. Ou seja, ao partir com sua fé intacta, ele esperaria a volta do Senhor que o transformaria num corpo glorificado. E ele estaria para sempre com o Senhor. Então Paulo tem essa consciência. Você tem essa consciência. Eu tenho essa consciência. A morte nos amedronta no momento que nós não pensamos nisso. Mas quando você pensa nisso, a saudade de quem vai ficar pode bater no teu peito, é grande. Alguém que pensa que você vai partir, é grande a saudade. É claro, nós somos seres humanos. Nós não fomos feitos. A nossa essência não foi preparada para a morte no sentido, nós não fomos feitos para morrer fisicamente falando. Mas aí o pecado entrou e veio a morte física. E aí tem essa separação temporária. É um tempo longo para a gente. Mas para Deus que está na eternidade, que não está sujeito ao tempo, para Ele não é um tempo longo. E aí nós ficamos assim, poxa, partiu meu pai. O outro diz, partiu minha mãe. Partiu meus irmãos. Eu mesmo já perdi irmãos. Eu mesmo já perdi um filho, meu filho primogênito. E outras pessoas partem. E isso traz dor. Mas quando nós pensamos que estaremos juntos, aqueles que creem no Senhor, vida eterna, isso traz alegria ao nosso coração. Isso nos dá força, isso nos dá ânimo. Então não podemos perder a esperança. Eu quero dizer a você que eu gravo a EBD Comentada Online. E eu não faço edição, e às vezes no local onde eu estou começa a surgir alguns ruídos, às vezes por causa de obra. Então se de repente entrar no fundo aí, temporariamente, um pedacinho, você me desculpa. Eu não tenho um estúdio acústico para gravar a aula. Você vê que durante a aula eu fico suando, tem um ventiladorzinho aqui que vai ventando para poder ajudar. Então, por favor, me compreenda, eu estou tentando dar aquilo que eu posso, eu estou fazendo segundo as minhas forças, tá? Porque às vezes você está chegando pela primeira vez, ou você, de repente, pode se incomodar de sair alguma coisa no fundo, e aí eu não tenho como impedir isso, tá? Eu peço a você a sua compreensão. Então vamos lá. É preciso ter a consciência de que, se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Você entende isso? Nós temos duas formas de encontrar com o Senhor. Ou através do arrebatamento da igreja, que é o que todos nós sonhamos. Ah, eu gostaria que o Senhor viesse no meu tempo que estou vivo ainda, para que eu não precise passar pela morte. Alguém pode falar isso? Ou então, através de partir, e quando o Senhor voltar, ressuscitaremos num corpo glorificado. Só existem essas duas formas. Por meio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. 1 Tessalonicenses 5, 13 a 18. Eu acredito que essa referência bíblica está errada. Por que eu acredito nisso? Porque o versículo 13 a 18, dentro de 1 Tessalonicenses 5, está dentro de uma parte cortada. Não é um assunto fechado. Então eu acho que o comentarista queria colocar aqui 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, que fala sobre o arrebatamento ali, né? Como vai ser o arrebatamento da igreja. Eu acredito, é um parecer meu, porque 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 18, é um texto que está incompleto. É um texto que está cortado, tá? Nós lemos na leitura bíblica em classe do 5, do 1 ao 11. Aí, depois começa do 12 e adiante. Então não começa no 13, tá? Então eu quero que você entenda isso. Vamos prosseguir aqui. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais, que não têm esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então é uma palavra de esperança. 15.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não seremos transformados primeiro aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, terão o corpo transformado primeiro. Depois de nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então é por isso que eu penso que a referência bíblica seria 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e não 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 18, porque essas palavras trazem consolo para o nosso coração. Quando Paulo escreveu essas palavras, se o Senhor voltasse naquele tempo, ele teria o seu corpo transformado porque estava vivo. Mas como Paulo já partiu, ele primeiro ressuscitará com aqueles que já partiram. Deu para entender? Então os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e todos se encontrarão. Não abrir e fechar de olhos, todos se encontrarão com Cristo nos ares. Isso tem a ver com o arrebatamento da igreja. 2. Combati o bom combate. 2 Timóteo 4, 7. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. Paulo passou por muita coisa desde que aceitou Jesus até aquele momento que ele está escrevendo para Timóteo. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igreja. De fato, o apóstolo entregou sua vida integralmente à causa do evangelho. Ele viveu para isso. Qualquer pessoa sem Cristo, ou até mesmo cristão que ainda vivem tendo as coisas deste mundo como prioridade, achariam a história de Paulo um desperdício de vida. Porque eu ia falar, para que isso? Porém, Jesus nos ensinou algo totalmente diferente. Marcos 8, 34 e 35. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, renunciar, tomar a cruz, estar pronto para o sofrimento e até para morrer pelo nome de Jesus. Seguir a Jesus é viver de acordo com a sua vontade, viver de acordo com o seu querer. E ele continua, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Ganhar a vida nesse texto fala de viver para si. Quem quer ganhar a vida vai viver para si. Então, tendo uma vida inútil, improdutiva e sem propósito para as coisas espirituais. Eu não estou dizendo que quem vive para si não pode ajudar o próximo, não pode ter grandes feitos, mas a nível espiritual isso é uma vida improdutiva, é uma vida inútil, é uma vida sem propósito, porque é uma vida que não está viva espiritualmente falando. Uma pessoa morta espiritualmente, nesse caso. Por outro lado, fazer o que Paulo fez para muitos é perder a vida, pois vão viver sem aproveitar muitas coisas, mas para Jesus é ganhá-la. Então quem quiser ganhar vai perder. Quer viver para si? Você quer viver para agradar seus desejos, suas vontades? Então você vai perder a vida no sentido de vida eterna. Mas se você perder a vida no sentido de negar a si mesmo, abrir mão das suas vontades, você vai ganhar, porque você tem direito à vida eterna por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Paulo não tinha como prioridade de vida seus propósitos pessoais, mas sim agradar aquele que o salvou da condenação eterna. Eu não posso usar o evangelho para poder conquistar meus propósitos pessoais. Eu preciso usar o evangelho para agradar a Deus. Os propósitos pessoais poderão até ser conquistados se eles estiverem dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Ele amava seu Senhor por quem é e pelo que ele fez por ele, e por isso abraçou a causa do evangelho, que é a causa de Deus, pois pregava e ensinava para que outras pessoas também fossem salvas da condenação eterna. Então o apóstolo Paulo entendia o seguinte: eu estou aqui para realizar a vontade de Deus. Se o propósito de Deus é salvar vidas, eu estou aqui para cumprir esse propósito. Eu não estou para cumprir primeiro o meu propósito, conquistas materiais, colocar as minhas coisas em primeiro lugar. Paulo entendeu que ele tinha um ministério para cumprir, um chamado para realizar. Quando Deus chama algumas pessoas especificamente para esse tipo de coisa, as pessoas precisam priorizar aquilo que Deus os chamou para fazer. Para todo cristão, primeiro vem o reino.
para todo cristão. Mas existem alguns tipos de chamado que exigem tempo integral. Então a pessoa não vai trabalhar para poder conquistar coisas para ela, e sim para o reino. Tudo que ela fizer está focado primeiro no reino. Ela vai usufruir de coisas materiais nesta vida? Claro que sim, mas o foco está em realizar a obra do Senhor. Deu para entender? Ah, mas então ele vai deixar de trabalhar materialmente para realizar a obra do Senhor? Às vezes sim. Existem pessoas que vão ter tempo integral e vão receber pela obra de Deus. Isso não é errado. Ele está a serviço do reino. Nesse caso não tem nenhum erro aqui. É preciso entender isso. A pessoa vai falar assim, mas imagine se o apóstolo Paulo, mas ele trabalhou durante o tempo, trabalhou, mas depois ele se entregou à obra. É claro que Paulo passou muitas dificuldades porque muitas pessoas não estavam prontas a ali ajudar. Então nós temos que ter a sensibilidade de ajudar aqueles que Deus chamou para tempo integral. Quem está na frente de obra, de igreja, às vezes tem lá seu salário. Mas isso é justo, o obreiro é digno do seu salário. É justo. Nós estamos falando aqui de alguém que está trabalhando integralmente para a obra de Deus. Não estou entrando aqui no mérito, porque cobrou para pregar, porque falou. Eu não vou entrar nisso porque não é a temática da aula. Mas essa questão de Paulo estar integralmente envolvido na obra, ele colocou no coração o seguinte: se for para botar impedimento no evangelho, eu abro mão até dos meus direitos, do que eu deveria receber para mim realizar a obra de Deus. Por isso Paulo passou fome. Por isso Paulo passou muitas coisas. Agora, veja, um obreiro que tem família, como é que ele vai abrir mão dos ganhos financeiros? Como é que ele vai sustentar a família se Deus chamou ele para tempo integral? Então tem que haver uma consciência do povo de Deus, da igreja no qual aquele obreiro está, para que ele não venha passar necessidade, porque isso é desagradável a Deus, para a igreja que faz isso com o obreiro do Senhor. Isso não é perder a vida e sim vivê-la da forma mais sublime. Paulo não perdeu a vida. Você vai entender que as pessoas podem dizer assim, Paulo perdeu a vida, né? Paulo perdeu a vida. Ele amava seu Senhor pelo que ele fez por ele, tá? Então Paulo não perdeu a vida. Ele entregou a vida, tá? E para poder vidas serem salvas assim como ele foi salvo. Isso não é perder a vida, e sim vivê-la da forma mais sublime. Ele enfatiza sua entrega total a Cristo e a causa do reino de Deus. Aonde ele fala isso? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele combateu o bom combate. Paulo combate o bom combate. Paulo está passando o bastão ao seu filho Timóteo. Mas antes de enfrentar o martírio, relembra de como havia sido sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A vida para Paulo não foi uma feira de vaidades, nem um parque de diversões, mas um combate persistente. Você já parou para pensar nisso? Paulo não veio para um parque de diversões. Paulo não estava aqui para poder desfrutar, viver para seus deleites. Paulo estava para poder cumprir o chamado de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve o chamado e cumpre aquilo que Deus chamou. Se você sabe para o que Deus te chamou, você vai entender que isso vai trazer sofrimento e você vai entender que o final de servir ao Senhor é vida eterna. O apóstolo pôde morrer tranquilo porque havia concluído a sua carreira. E isso era tudo o que lhe importava. Atos 20:24 estava muito firme na cabeça de Paulo. Olha o que Paulo diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabe onde isso aqui se enquadra? Quando Jesus diz... Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo está dizendo, eu estou disposto a sofrer. E eu estou disposto a morrer, desde que eu cumpra o que Deus me mandou fazer. Pronto, é simples. Deus não tem prazer no sofrimento apenas por sofrer. Mas Deus se agrada que por causa da obediência o sofrimento venha. Então quando você obedece a Deus e o sofrimento vem, isso é agradável a Deus. Não o sofrimento, mas a sua obediência. A obediência como consequência tem um sofrimento, humanamente falando. Mas como consequência também tem vida eterna para você. Tem você agradar ao Senhor e isso é muito bom. É doloroso temporariamente aqui nessa terra? É, mas nós temos vida eterna. Não pelo que fazemos, pelo que Jesus fez.
A vida eterna não vem por causa do que eu faço, por causa do que Jesus fez. Mas eu estou fazendo o que eu faço por causa daquilo que eu recebi, salvação. Então, Paulo não tinha a vida como preciosa, ele queria gastá-la para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Ele também deixa claro que nessa peleja jamais abandonou a verdade nem negou a fé. Que combate estamos combatendo? Essa causa é nobre. Essa causa é a nobre causa do evangelho, o combate que eu estou combatendo, ou eu estou buscando coisas para mim? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos examinarmos também. Porque às vezes eu estou pensando que eu estou no evangelho para cumprir a causa do evangelho, eu estou cumprindo a minha causa. Eu estou motivado pela minha causa, eu estou querendo coisas para mim. 3. Gratidão e esperança. 2 Timóteo 4, 7, 8. Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Paulo sabia que ele tinha feito um trabalho de acordo com a vontade de Deus. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Aqui Paulo não está se gloriando, não. Paulo apenas está falando a verdade. Eu tenho consciência que eu estou terminando a carreira de forma digna. Isso não é exaltação, não. Isso é apenas saber que, dever cumprido, eu cumpri o que Deus me chamou para fazer. Isso traz alegria para o nosso coração. Paulo se sentia alegre de ter terminado. Como você tem uma tarefa para fazer na vida, e às vezes você termina a tarefa e você não se sente alegre, por que você não pode se sentir alegre de ter cumprido uma tarefa no reino de Deus? Não há nenhum pecado em relação a isso. Você se sentir alegre por estar cumprindo. Você não pode tomar glória para si, mas se sentir alegre você pode. Embora não pudesse evitar a morte física, Paulo não podia evitar. Sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, Filipenses 1:23, ele entendia que partir era muito melhor do que estar. Mas se estar, ele poderia ganhar mais almas e realizar a obra de Deus, ele por um tempo ficou. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Pois há uma coroa de justiça guardada para cada crente em Jesus. 2 Timóteo 4:8. Estamos nas mãos do justo juiz. Você entendeu essa parte? O que é a esperança? É uma convicção presente de uma expectativa futura. É isso que Paulo tem. Paulo ele tem confiança, ele tem certeza do galardão que ele vai receber. Pela fé, ele enxerga que o trabalho que ele está realizando para o Senhor não é vão. Não é vão. Ele está ali fazendo para o Senhor e naquele grande dia ele não vai receber salvação por causa do trabalho, mas ele trabalha porque recebeu salvação. É consequência do que ele recebeu. O nosso trabalho para o Senhor não é o motivo da nossa salvação, é a consequência daquilo que nós recebemos, que é a salvação. Deu para entender agora? Paulo apresenta sua gratidão pelo cumprimento do dever. Isso é gratidão a Deus, se sentir ali dever cumprido. E por saber que estaria indo se encontrar com aquele que mudou o rumo da sua história. Jesus Cristo Nazareno, sua coragem em enfrentar a morte se baseava na gloriosa esperança da vida eterna. O que Jesus fez na vida de Paulo? Mudou o rumo da sua história. Antes ele era condenado. Estaria separado de Deus eternamente. Agora ele era salvo, servo do Senhor. Mesmo que diante do tribunal de Roma, no comando de Nero, Paulo fosse culpado, diante do reto e justo juiz, ele era inocente e receberia a coroa da justiça. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Lembra que foi falado que Jesus fala sobre amar uns aos outros e Paulo, na sua despedida, fala sobre amarem a volta do Senhor Jesus? Apesar de muitos agirem como se o céu fosse aqui, buscando glórias deste mundo, a palavra de Deus deixa bem claro que isso não é verdade. A realidade daqueles que se entregam por completo a cumprir o chamado de Deus é atravessar muitas vezes pelos vales das lágrimas. E aí ficam achando que o céu é aqui agora.
E aí tem muita mensagem triunfalista que acaba fazendo a gente achar que Deus não nos ama, que Deus não está conosco. Porque por mais que a gente obedece a Deus, vem sofrimento, mas Paulo sabia que obedecer a Deus, cumprir o chamado, traria sofrimento. Então que você entenda isso, que eu entenda isso, mas que no final de tudo isso tem vida eterna. Deu para entender? Precisamos entender isso. Porque quando vier essas mensagens triunfalistas, você não se ilude com isso. Porque senão você cria ilusão, expectativas que não vão vir. Por quê? Porque não é o Senhor dizendo. Foi esse o caminho que Jesus trilhou. O Vale das Lágrimas. Que Paulo trilhou, que os apóstolos trilharam, que os servos do Antigo Testamento trilharam e que todos os que piamente quiserem servir a Deus trilharão. Não tem facilidade em agradar a Deus. Paulo certamente foi a maior expressão do cristianismo. Viveu de forma superlativa e maiúscula. Pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedentes, evangelista sem igual. Viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. Que evangelho é esse que estamos pregando por aí, irmãos? Conhecendo a história desse homem, quando ele está escrevendo para Timóteo, ele está numa prisão chamada Marmitina, era um buraco. Nada comparado ao que Jesus passou. Mas ele estava em grande sofrimento sozinho. Um homem que dedicou sua vida para a causa do evangelho estava sozinho. Isso me emociona. Mas também me traz uma grande indignação desse evangelho que está sendo pregado em muitos lugares por falta de conhecimento da palavra de Deus. Pregadores que não conhecem o que estão falando. Eu não estou falando contra os pregadores, eu estou falando que mensagem é essa que está sendo pregada, que está criando uma ilusão no nosso coração que ser cristão é passar só por bonanças, sem sofrimento. Não foi esse o final de Paulo. Mas Paulo não estava preocupado com aqui e agora, ele estava preocupado com o que viria. E essa deve ser a nossa motivação. O que vem depois? Talvez hoje você esteja vivendo em grande aperto, você esteja assistindo essa aula, você está em profunda angústia. Mas o que vem depois? É claro que ainda aqui nessa terra Deus trará refrigério. Mas eu preciso falar que vai vir mais angústia, vai vir mais sofrimento. Porque você está indo na contramão da cultura do mundo. Você está indo na contramão do sistema do mundo. O que você vai esperar? Você que é um professor da EBD, você que é um pregador, você que é um líder de igreja, talvez esteja assistindo essa aula, você é membro, não tem problema. Pastor, está doendo, mas Jesus está te dando graça. Não é fácil fazer a obra de Deus. No momento que eu estou gravando essa aula, eu estou num ambiente onde tem barulhos externos. E aí tem uma obra. E aí de vez em quando eu estou tendo que pausar a gravação para me conseguir falar para vocês sem sair muito ruído. Não é fácil, não. Quem disse que seria fácil? Aí eu poderia dizer, sabe uma coisa, eu não vou gravar a aula coisa nenhuma, eu vou cruzar os braços, tá tendo barulho, o inimigo tá se levantando. Não é o inimigo não, gente. É uma coisa natural do dia a dia, as pessoas precisam fazer obras. Eu tô perto de um ambiente onde tem ruídos, então eu tô usando aqui a sabedoria que Deus me deu, eu vou falando, mas na hora que o ruído fica muito alto, eu dou uma pausa. É claro que pra você não aparece essa pausa, mas dá pra perceber as paradinhas às vezes que o vídeo pode dar. Ou os cortes que eu faço na fala. Mas vamos em frente. Não vou parar por causa disso, não. Paulo cai. Presta atenção nisso aqui. Pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedente, evangelista sem igual. Gente, tudo isso ele fazendo pra Deus. Aí hoje eu tenho que ouvir uma música de hino, que tu me adora e ninguém mais te humilha. Como assim? Com que base bíblica? Então Paulo, obediente, servia a Deus com todo o seu coração, passou por tudo isso. Aí a gente pega algumas partes de algumas letras, de algumas músicas que a gente canta e a gente vê, isso não é verdade. Eu sei que não vai se deixar de cantar, eu não estou falando contra a letra no todo, mas tem parte da letra que é ilusória. Alguém vai dizer licença poética. É licença poética que quem não tem entendimento vai botar em prática na vida e vai ficar decepcionado com Jesus, porque ele vai pensar o seguinte, eu tô adorando e mesmo assim tô sendo humilhado.
Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que quiser fazer a obra de Deus vai sofrer também. Vai padecer, vai passar por tribulação. Tribulação é prensa, é imprensa, é ser prensado. Então veja bem, viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. Você já leu 2 Coríntios capítulo 11 a partir do 23? Faça favor, depois de terminar a aula, abra lá e leia tudo que Paulo passou. Um resumão. Tombou como Marte na terra. Um homem que dedicou sua vida depois que aceitou Jesus. Ah, mas ele merecia, ele foi perseguidor. Ele diz que fez isso na sua ignorância, pensando que estava agradando a Deus. Ele não fez isso de causa pensada. Ele pensou malignamente. Não, ele pensava que estava fazendo para agradar a Deus. E aí acontece tudo isso com Paulo. Era a consequência do que ele fez. Pense você como achar melhor. Eu entendo que é consequência do ministério que Deus chamou ele. É diferente. Ele experimentou aquilo que ele fazia porque ele passou para o lado ao contrário. Enquanto ele estava lá no judaísmo, ele não sofria aquilo, mas veio para o cristianismo, ele passou também a sofrer igual os outros que já estavam, sofriam. Então ele tombou como Marte na terra. Imagina essa cena. O grande apóstolo Paulo, grande no sentido do trabalho que ele realizou. Eu estou honrando o que ele fez. Honrar não é pecado. 1 Pedro manda honrar. Não adorar, honrar. Paulo fez um grande trabalho. Agora ele vai para a guilhotina, segundo os estudiosos, a tradição da igreja. Mas levantou-se como príncipe no céu. Ele não foi poupado dos problemas, mas triunfou no meio deles. Entenda isso, nem tudo que é problema Deus vai te isentar, mas Deus vai te dar graça. A minha graça te basta, disse Deus para Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, você precisa aprender através dos problemas a depender de mim. Síntese do tópico 1, o apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Eu disse para você que essa aula seria maior. Você está gostando do conteúdo da aula? Compartilha, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações. Não esqueça. Tópico 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Eu disse que essa aula tem tópicos que gastou uma revista inteira e eles botaram tudo numa lição. Eu estou fazendo o máximo para resumir, mas é difícil. Então tenha um pouquinho de paciência, por favor. Se no tópico 1 dessa lição estudamos sobre a consciência de Paulo diante da morte, entenderemos à luz desse tópico 2, agora, que essa consciência era resultado do seu entendimento em relação à volta de Jesus. Então você vai entender que ele tem consciência diante da morte e essa consciência está baseada na volta de Jesus. É impossível enfrentarmos a morte de forma serena sem crer na vida eterna. Se você achar que é só aqui e agora, você jamais vai enfrentar isso de forma serena. Tópico 1. Subtópico 1. A volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção mais para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Então, o capítulo 5 está dando continuidade ao capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, que é como nós chamamos, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciada no capítulo 4. O apóstolo, tendo mencionado no final do capítulo anterior a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, continua falando sobre a inutilidade de conjecturar acerca do tempo específico da vinda de Cristo, que será súbita e terrível para os ímpios, mas consoladora para os santos. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Então, é inútil ficar conjecturando. Quantas pessoas já marcaram a volta de Jesus? Levaram pessoas para esperar a volta de Jesus. Isso não aconteceu. Porque ninguém sabe o dia e a hora. Não vai ser revelado para a gente, não. Certo? Nós precisamos entender isso. Eu só tenho cuidado porque quando Cristo esteve na terra, ele disse que só o Pai sabia. Mas Jesus ainda não tinha terminado a obra que o Pai lhe deu. Então, humanamente falando, ele está limitado a falar isso porque ele ainda não tinha passado pela cruz. Mas quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então eu acredito firmemente que Jesus, depois de cumprir a obra que o Pai lhe deu, ele sabe o dia e a hora da sua volta. Vamos lá.
Ele então chama a atenção, Paulo, deles para a importância da vigilância, sobriedade e o exercício da fé, amor e esperança como aspectos apropriados para o estado deles. Ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 a 10. Nas palavras seguintes, ele ressalta diversos outros deveres que eles deveriam realizar em relação aos outros, uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, 11 a 15. O que nós estamos fazendo aqui? Um resumo do capítulo 5, tá? Além dos diversos outros deveres cristãos de grande importância. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22. E então conclui esta epístola. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 28. Devemos considerar em relação à leitura bíblica que nós lemos em classe que, embora exista uma sequência natural do pensamento de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18 a 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, há mudança de ênfase. Tudo fala sobre a volta, mas a ênfase muda. O pensamento é tirado da preocupação dos leitores sobre os que morreram em Cristo, o que vai acontecer com eles, e passa para as incertezas deles sobre a sua preparação para a vinda de Cristo. Tá? 2. As duas fases desta vinda. De forma geral, nós os pentecostais, a nossa visão escatológica, nem todos os pentecostais, mas de forma geral, nós acreditamos que a volta do Senhor acontecerá em duas fases. E é disso que vamos tratar aqui, tá? A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Diz: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não iremos primeiro, não nos encontraremos primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas tudo isso será muito rápido. Ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados e vão se encontrar nos ares. Eu quero pedir a você que tem outra visão escatológica acerca disso, que possa nos desculpar ou nos respeitar, porque essa é a nossa visão, mas nós respeitamos. Se você tem uma visão que Jesus só vai vir numa etapa só, no final da grande tribulação, tudo bem. Nós não entendemos desta forma e não é por isso que vamos estar aqui em conflitos, tá bom? O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá, somente os salvos. Então, na primeira fase da volta do Senhor, haverá a volta do Senhor em duas fases. Nós entendemos dessa forma. Na primeira fase, ninguém verá. A igreja será o rapto da igreja, o arrebatamento. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Apocalipse 1:7. Será uma chegada em que nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Zacarias 14, 2 e 3. Diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Não está falando aqui do cativeiro babilônico, porque Zacarias é escrito depois do cativeiro, tá? Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo. Ele vai ajuntar os exércitos dos quatro cantos da terra para lutar contra Israel, desfazendo-os com seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. Apocalipse 19, 11 a 16. Existem pessoas que acreditam que nós já estamos vivendo no milênio. Nós não acreditamos nisso, mas também não estamos aqui para discutir isso, porque visão escatológica ela muda de acordo com aquilo que vemos, entendemos. Então não vamos entrar nisso, porque na verdade, como vai acontecer não muda o final, vida eterna. Nós acreditamos que vai acontecer dessa forma, a mecânica da nossa visão é essa. Tem gente que acredita de outra forma. É claro que um professor de EBD que está dando aula, se ele acreditar de outra forma, ele vai ficar limitado, porque ele não vai poder dar a sua visão no momento da aula, porque essa não é a visão das Assembleias de Deus de forma geral, tá? Então, cuidado se você tem outra visão e é professor, você vai ter sérios problemas se você for lá levar essa visão diferente do que nós acreditamos.
Apocalipse 19, 11 a 16 diz: E eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse cavalo branco de Apocalipse 19 é diferente do cavalo lá do início de Apocalipse, tá? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De acordo com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, eu fiz questão de colocar aqui na aula, porque eu estou baseado na declaração de fé das Assembleias de Deus. Página 185 e 186, nós cremos, nós assembleanos, de forma geral, pode ser que nem todos creiam assim, mas de forma geral, cremos e professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, tá? Momento em que nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. O arrebatamento da igreja. Um detalhe: antes da grande tribulação como período completo. Porque tem quem crê que vai ser arrebatado no meio da grande tribulação. Nós não cremos assim. Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ou pela tribulação de forma completa. E o termo que nós usamos para designar o rapto dos santos da face da terra para o encontro com o Senhor nos ares, né? Arrebatamento é o termo que nós usamos. Esse advento será invisível aos olhos do mundo, porém seus efeitos serão perceptíveis. As pessoas vão perceber que a igreja não estará mais aqui. Isso ocorrerá em fração de segundos, e o nosso corpo será transformado num corpo glorioso, que estará revestido de incorruptibilidade e imortalidade por ocasião do rapto da igreja, arrebatamento. Será um evento repentino e secreto, precedido pelos sinais gerais de apostasia, guerras, fomes, catástrofes naturais e perseguições, de maneira que esse evento não pode ser visualizado antecipadamente nem datado por esses ou por outros ou por nenhum outro sinal. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa apostasia, essa fome, essa guerra, essa catástrofe, ela vai acontecer no período da tribulação, mas que hoje tem fome, hoje tem catástrofe, mas isso não quer dizer que a gente já está na tribulação, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. A condição para fazer parte desse glorioso evento, arrebatamento, é estar em Cristo. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que precederá a grande tribulação, ou seja, virá antes. O arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. E vamos entender, mesmo que você esteja vendo catástrofe, perseguições, você está vendo apostasia, guerra e fome, isso ainda não é a tribulação, porque a tribulação iniciará depois do arrebatamento. É assim que nós entendemos, tá? Então, precederá a grande tribulação, período em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos. Então, primeiro ele vem, a igreja é levada, o mundo não vê. Depois ele vem na segunda fase e agora o mundo vai ver. E ele vem com a igreja, tá? Outra coisa importante. Eis que vem as nuvens e todo olho o verá. Com as nuvens, até mesmo os que transpassaram. Transpassaram não é aqueles que mataram ele naquela época, porque eles não vão estar vivos, mas a sua descendência. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. 3. Sobre a grande tribulação. Você vai ver aí, ó. São tópicos que foram usados dentro de uma revista inteira e está sendo dado num único tópico. É muito difícil falar sobre isso e é por isso que a aula vai ficar um pouquinho maior hoje.
Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de grande tribulação. A igreja do nosso Senhor será retirada antes do período de derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Pastor, mas tem gente que acredita que vamos estar. Nós acreditamos que não. Essa é a nossa visão escatológica. Afinal desse período, juntos de Cristo, completaremos a destruição, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Olha o que diz, ó. Ao final desse período, junto de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Olha o que diz. E a besta foi presa, tá? A besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. A besta, o diabo, foi preso e junto o anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar na volta do Senhor. Por quê? Porque o sofrimento vai acabar, nós estaremos para sempre com o Senhor, e aqueles que rejeitaram o Senhor estarão sempre em tormento. O arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Algumas questões acerca do arrebatamento da igreja ainda hoje são a razão de muitas discordâncias, como eu estou falando, entre os estudiosos do assunto. Sobretudo no que diz respeito à grande tribulação, olha onde está a dúvida. O arrebatamento dar-se-á antes da tribulação, da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação. Eu até gosto de usar o termo só tribulação, porque uns dividem a tribulação em duas partes. 7 anos em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio é tribulação. E o segundo período, grande tribulação. Só que a gente está falando aqui, quando a gente usar o termo aqui, grande tribulação, nós estamos falando dos 7 anos completos. Só que as pessoas têm dúvida o seguinte: antes da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento? Durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação? Essas 3 linhas de pensamento estão presentes entre os grupos evangélicos. Uns opinam que Cristo voltará para buscar sua igreja antes da grande tribulação. Eles são os pré-tribulacionistas, que somos nós. Outros que Cristo arrebatará a igreja no meio da grande tribulação, mid-tribulacionista. E ainda um terceiro grupo diz que Cristo voltará para o arrebatamento somente depois da grande tribulação, pós-tribulacionista. Os ensinamentos bíblicos e as opiniões da maioria dos teólogos dizem que os acontecimentos que terão lugar durante a grande tribulação somente se darão logo após o arrebatamento da igreja. Então a maior parte dos estudiosos acreditam que a igreja não vai passar. Irmão, nós não vamos discutir sobre isso aqui. Não adianta você perder tempo para discutir sobre isso com alguém que acredita diferente. É a visão dele. Se ele acredita assim, amém, glória a Deus. Só que essa é a nossa visão. Um sem número de passagens e exemplos bíblicos afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação, pois durante este período de dor, ela estará ao lado de Jesus no céu, desfrutando das bodas do Cordeiro. Aonde está escrito, esse subsídio aqui está baseado em quê? Na Bíblia, mas quem escreveu isso? Severino Pedro da Silva. Armagedon, a batalha final, editora CPAD, páginas 119 a 120. Eu coloquei aqui as referências da onde eu estou me baseando para não ter nenhum problema. Como esse assunto é complexo, vou mais uma vez recorrer à nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, editora CPAD, página 187, que diz: a grande tribulação durará 7 anos, trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Então, é uma parte entre a parte da graça, período da graça, né? A igreja foi arrebatada e agora vai vir um milênio, mas entre uma coisa e outra tem a tribulação. É um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. Os profetas falaram sobre esse dia, como foi o caso de Jeremias, Daniel, Joel, entre outros. Esse período é também conhecido como Dia do Senhor, no Antigo e também no Novo Testamento, e terá seu início somente depois que a igreja for arrebatada da terra. Esse assunto de arrebatamento da igreja
tribulação. É um assunto que muita gente quer que fale. Eu até mesmo foi pedido a mim falar aqui no meu canal sobre esse tema também, e nós estamos analisando a possibilidade de gravar um vídeo sobre isso ou alguns vídeos sobre isso. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias, porque Israel, devido a essa grande tribulação, ele vai reconhecer a necessidade do Messias, que é Jesus. Então, só através desse grande sofrimento, eles vão se render a entender que Jesus é o Messias. A cidade de Jerusalém será ainda tomada por pouco tempo, pois no final da grande tribulação, o Senhor Jesus descerá para livrar o seu povo. O apóstolo João relata a futura vitória de Cristo junto com os seus santos sobre a besta e sobre o falso profeta. Para maior entendimento desse assunto, recomendo ainda as seguintes leituras. Eu, pastor Mário Luna, recomendo Bíblia de Estudo Pentecostal, editora CPAD, páginas 1438 e 1439. E Enciclopédia Popular de Profecias Bíblica, editada pela CPAD, página 415. Vai falar desse assunto também. Síntese do tópico 2. A volta de Cristo se dará em duas fases. É o que nós acreditamos. Primeira, somente para os santos, arrebatamento da igreja. Segunda, para todos os homens, a Israel e todos que estiverem vivos nessa ocasião. Você está gostando do conteúdo dessa aula? Então não esquece não, dá um like, por favor. Compartilha, tá? Se inscreva e ative o sininho das notificações, porque é importante você fazer isso, tá? É muito importante. Agora vamos para o tópico 3. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Já vamos acabar. Eu disse que a aula ia ser um pouquinho mais prolongada porque o assunto é muito grande e se não for bem explicado as pessoas ficam confusas. E quem vai dar aula principalmente. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O termo tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da eminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo. Nós não sabemos que hora que Jesus vai voltar. Ah, mas fala-se tanto de Jesus voltar. Mas ainda não voltou, tá? Mas ele vai voltar. Mas o importante é, quem já partiu com Cristo está garantido para que quando ele voltar, vá com ele estar para sempre na glória, tá? Então isso é importante. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor há de voltar. Os cristãos tendem a ter duas falsas atitudes concernente à segunda vinda. Eles têm duas falsas atitudes. Quais são elas? Uma é a preocupação inquieta e especulativa com sinais e datas. Marcam sinais e datas da volta de Jesus. Associam guerras à volta de Jesus. Ah, Jesus já está voltando. Já estamos dentro da grande tribulação por causa das guerras. Ó, da fome. Não. Jesus ainda não voltou. A outra é a absorção ativa nos assuntos mundanos a ponto de excluir a esperança. Jesus não vai voltar mais. Passou tanto tempo, ele não volta mais. O antídoto de Paulo para ambas as tendências é resumido sobre o tema: preparação para a segunda vinda de Cristo. Primeiro, a imprevisão da sua vinda de Cristo. A imprevisão da vinda de Cristo. Ele trata disso em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Não sabemos a hora que ele volta. Segundo, ânimo e certeza para os preocupados. Ele trata disso em 1 Tessalonicenses 5, 4, 5, 9 a 11. E terceiro, a responsabilidade pessoal e moral dos que esperam a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Nós não podemos estar de qualquer maneira. 2. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Então nós sabemos que Jesus está para voltar, mas não sabemos que momento, porque o derramamento do Espírito foi concluído em Atos 1:5 e profetizado em Joel 2:30. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso em Atos 1:11,
a esta gloriosa promessa. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. No sermão no dia de Pentecostes, Pedro não cita profetas do Antigo Testamento como Isaías 61, 7, 9, Ezequiel 37, 1 a 14, que anunciam a renovação interior do coração. Pedro não cita a renovação interior do coração. Antes cita Joel, que promete as manifestações carismáticas e proféticas do Espírito durante os últimos dias. Carismática fala de carisma, fala de dons, tá? Lucas vê o derramamento do Espírito como introdução dos últimos dias e como a unção sobrenatural dos crentes para servir. Essa experiência que capacita é semelhante, ainda que mais intensa, à unção que os discípulos desfrutaram durante o ministério terreno de Jesus. Ou seja, é algo mais intenso. Os discípulos desfrutaram de unção, mas o derramamento do Espírito é algo mais intenso. O Espírito Santo veio para habitar nos discípulos no momento de sua conversão. Todo cristão que aceita Jesus tem o Espírito Santo morando dentro dele. Só que o batismo com o Espírito Santo é algo que vai além e depois. Mas só no dia de Pentecostes eles são capacitados a proclamar o Evangelho e fazer as obras de Deus. 3. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássico, a promessa do batismo no Espírito Santo como evidência de falar em línguas deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Se você quiser aprender mais sobre esse tema, no primeiro trimestre de 2021, estudamos sobre o verdadeiro pentecostalismo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E na lição 3, o batismo no Espírito Santo. Todas essas aulas estão gravadas aqui no meu canal. E você pode ver aí na descrição do vídeo e também nos cards. Mas termine a aula para que você não venha ficar perdido aí no final dessa aula. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer, Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. Jesus vai voltar. Atos 1:8. Atos 1:11. Temos que pregar sobre isso. Antigamente, a pregação evangelística era resumida no seguinte: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Que não venhamos perder a essência dessa mensagem, porque é uma mensagem que resume tudo aquilo que nós acreditamos e o que é bíblico. Síntese do tópico 3. A mensagem pentecostal traz consigo o poder do Espírito e a esperança no porvir. Você gostou do conteúdo dessa aula? Então compartilha na sua rede social, Facebook, status do WhatsApp, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações. Conclusão: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Mesma esperança que Paulo teve deve ser a que nós devemos ter. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com o Senhor. Então temos que pregar sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, sobre santificação, ter uma vida preparada para encontrarmos com o Senhor, seja através dele vir quando estivermos vivos ou a nossa partida, como foi o caso de Paulo, que passou pela morte. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para nos arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Talvez você pense assim: mas é frustrante, a pessoa já partiu, agora Jesus não voltou. Ei, mas ele partiu para estar com Cristo, porque ele partiu em Cristo. Chegamos ao final do nosso quarto trimestre de 2021. Eu quero agradecer a você que durante todo o trimestre esteve acompanhando as aulas aqui na EBD Comentada Online. Não foi fácil, é com muito labor, é com muito trabalho que essas aulas foram gravadas aqui no nosso canal. Vamos espiar qual é a próxima lição?
Próxima lição, começa o próximo trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Esse é o assunto do próximo trimestre de 2022. Aulas que já vão estar gravadas ainda em 2021, no final aí, dentro do mês de dezembro, e você vai acompanhando aí, que vão ser publicadas no dia 8, no dia 15, no dia 22 e no dia 29 de dezembro. Já vai ter 4 aulas desse próximo trimestre. E qual é a primeira lição? A autoridade da Bíblia, que vai ser ministrada no dia 2 de janeiro de 2022, mas que já vai estar disponível no canal, no meu canal, no dia 8 de dezembro de 2021. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final, me perdoe, 1h e 30 e poucos minutos, geralmente em média 1h e 20 e poucos minutos a aula, passou 10 minutinhos aí, mas foi necessário. Eu quero agradecer a Deus, eu quero render graças a Deus pelo final desse trimestre. Muito obrigado por você estar aqui participando, que você possa continuar participando no trimestre que vem, falando para novas pessoas, para que elas possam também fazer parte do canal. Orem pela minha vida, pela vida da minha menina princesa, minha esposa, porque nós somos necessitados das vossas orações, tá bom? Vamos fazer uma oração de agradecimento? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque encerramos o trimestre. Glórias ao teu nome. Paizinho, com tantos barulhos, com ruídos, com paradas aqui na aula de hoje para conseguir terminar essa aula, mas eu conseguimos para a glória do teu nome. Senhor, abençoa, que possamos, Senhor, ter a bendita esperança avivada no nosso coração, que venhamos pregar sobre a volta do teu Filho Jesus Cristo, que venhamos falar, Senhor, e nos prepararmos para esta volta. Ó Deus querido, eu te agradeço e eu te rendo graça por tudo, pela vida de cada inscrito, pela vida dos que virão a se inscrever. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e nos veremos no próximo trimestre de 2021 falando sobre a supremacia das Escrituras com a primeira aula, Autoridade da Bíblia. Deus nos guarde, Deus nos abençoe. Eu quero desejar desde já um feliz 2022 para você e para a sua família, em nome de Jesus.